Olá, amigos! Estamos aqui hoje para falar de um julgado recentíssimo, publicado no informativo 284 do Tribunal Superior do Trabalho, que trata de um tema muito importante, que é o tema de repercussão geral número 1046 do STF, que trata sobre validade de norma coletiva que restringe ou limita direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente. Pois bem, uma olhada no que esse informativo nos traz, pessoal. Olha só, o informativo é no processo 611-17 de 2015. E o que o TST entendeu aqui? Ó? O TST considerou válida, à luz do tema 1046, uma norma coletiva que instituiu um adicional de penosidade no percentual de 40% sobre remuneração do trabalhador, mas sem possibilidade de cumulação com adicional de insalubridade ou periculosidade. E aí, para vocês entenderem essa questão, pessoal, olha só, o que acontece? A Constituição Federal, lá no artigo 7º, ela prevê que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais adicional de penosidade, periculosidade e insalubridade nos termos da lei. Só, gente, o que acontece? A CLT, ela regulamentou apenas os adicionais de insalubridade e periculosidade, mas ela não tratou do adicional de penosidade. Ah, professora, então o adicional de penosidade nunca é devido? Bom, nunca é muito forte, né? Então, na verdade, pessoal, o adicional de penosidade ele tem sido considerado devido quando existe alguma previsão específica, já que não há na norma geral, não tem na CLT. Então, vamos imaginar que tem uma previsão no regulamento interno, tem uma previsão, por exemplo, no acordo coletivo, na convenção coletiva, ou ainda uma previsão em uma lei específica de uma determinada categoria. Aí, nesses casos, o adicional de penosidade ele é devido, mas não havendo essa previsão, aí não tem como exigir, porque a Constituição fala expressamente nos termos da lei e a jurisprudência tem considerado que essa norma ela pende de regulamentação para sua eficácia. E aí o que acontece? Porque, como vocês perceberam, esse texto, né, na verdade, esse julgado ele fala justamente do adicional de penosidade. O que aconteceu aqui, meus amigos, para vocês entenderem? Olha só, a Fundação Casa, ela instituiu, por meio de um ato administrativo, o adicional de penosidade. Mas aí ela previu que não tinha possibilidade de o trabalhador que recebe o adicional de penosidade cumular esse adicional com o adicional de periculosidade ou de insalubridade. E aí, o que ela fez? O adicional de penosidade, ela instituiu em patamares bem superiores ao legal. Por quê? Porque ela fixou um percentual de 40% do salário base. Gente, lembrando aqui, ó, quando a gente tem um adicional de insalubridade, o adicional de insalubridade pode ser nos percentuais de 10, 20 ou 40%, mas calculado sobre o salário mínimo. Então, a base de cálculo é inferior. Já quando eu falo do adicional de periculosidade, de acordo com a regulamentação legal, ele é de 30% e o cálculo é sobre o salário base do empregado. Aí a Fundação Casa foi lá e instituiu um adicional de penosidade, que como a gente viu, não tem previsão legal, mas aí ela estipulou um percentual de 40% calculado sobre o salário base. Então, ó, bem superior aos adicionais de insalubridade e periculosidade previstos legalmente. Só que ela fez o seguinte, ó, se for receber adicional de penosidade, se o empregado optar por receber adicional de penosidade, ele não vai poder acumular com os outros adicionais. Essa norma, gente, aí que está o pulo do gato, olha aí que está o detalhe. Ela foi ratificada por meio de um acordo coletivo posterior, abrangendo os trabalhadores da Fundação Casa. E aí, no caso do processo aqui, que chegou à discussão no Tribunal Superior do Trabalho, o reclamante ele optou por receber o adicional de penosidade sobre a remuneração, né, de 40% sobre a remuneração, em detrimento dos outros adicionais. Então, ele já estava ciente que não iria receber os outros adicionais. E aí, professor, e aí o que acontece é que depois que o contrato foi extinto, obviamente ele ajuizou uma ação reclamando, dizendo o seguinte, olha, a partir do momento em que eu optei pelo adicional de penosidade, sem possibilidade de acumulação com outros adicionais, eu acabei por renunciar a um direito. E aí, portanto, eu gostaria de ter aqui também os adicionais de insalubridade e periculosidade, caso constatada que a minha submissão a condições insalubres ou perigosas.
A reclamada, obviamente, ela se defendeu e disse, não, a pactuação é válida. Inclusive, o adicional de penosidade, ele não tem previsão legal. E ele foi dado espontaneamente pelo réu, trouxendo ali, né, trazendo uma liberalidade mais vantajosa para o trabalhador. Então, ele foi concedido por mera liberalidade e em condições mais vantajosas do que os adicionais de insalubridade e periculosidade. E tem mais, a própria lei, ela estipula no artigo 193 que não é permitida a acumulação de adicionais. Então, quando há submissão a mais de um agente, seja insalubre e perigoso, o trabalhador precisa optar pelo que é mais benéfico. E aí, o que aconteceu, pessoal? A primeira turma, ela deu provimento ao recurso da Fundação Casa e ela ratificou a norma coletiva que previu a impossibilidade de acumulação de adicional, de penosidade com insalubridade e periculosidade. E ela fez isso justamente com base no tema 1046 do STF, de repercussão geral do STF. Então, não basta que a instituição por meio de regulamento interno, porque aí nesse ponto a jurisprudência do TST, quando é só regulamento interno, ela entende que não é possível essa renúncia de direitos. Então a CLT, quando ela proíbe a acumulação de adicionais, ela o faz apenas em relação à insalubridade e periculosidade, mas não quanto à penosidade. Só que nesse caso houve uma norma coletiva e a norma coletiva ratificou essa disposição contida no regulamento interno e falou, não pode acumular aqui. E aí a primeira turma do TST entendeu, não, se tem norma coletiva falando que a opção pelo adicional de penosidade, que inclusive é mais vantajoso, ela não pode ser acumulada com outros adicionais, ela deve ser validada à luz do tema 1046. E aí a turma, a primeira turma no caso, nesse informativo que eu mencionei para vocês, o 284, falou o seguinte, olha, o artigo 611b da CLT, que trata justamente daqueles pontos que são objeto ilícito de negociação, ela inventariou de forma exaustiva todos aqueles objetos que não podem ser passíveis, não são passíveis de negociação. Então, todos os objetos que não podem ser negociados estão lá inventariados de forma taxativa no 611b. E dentre eles não está aqui a situação do caso em análise. E ainda falou o seguinte, olha, o adicional de periculosidade e insalubridade, eles não podem ser suprimidos, obviamente, mas a situação não é de supressão de insalubridade e periculosidade, pelo contrário, mas de substituição pelo adicional de penosidade, que foi fixado de forma, inclusive, mais vantajosa, porque ele tem um percentual de 40% e ele incide sobre o salário base. Então, ele acaba sendo melhor, tanto que o adicional de insalubridade, como do que o adicional de periculosidade. Beleza? Professora, mas por que é melhor? Só relembrando, porque a penosidade está aqui, foi fixado pela reclamada, Fundação Casa aqui, em 40% da remuneração do trabalhador. E a insalubridade? Pode ser 10, 20 ou 40, mas é sobre o salário mínimo, então a base de cálculo é menor. E a periculosidade, se constatada, vai ser 30% sobre o salário básico. Então, por isso que a penosidade, nesse caso, foi melhor. E agora, gente, para vocês entenderem aqui, eu dei essa explicação prévia, mas eu vou trazer o acórdão para vocês verem como que ficou redigida a situação pelo TST. E o que o TST falou? Olha só, no exame da temática atinente à validade de norma coletiva que limita ou restringe direito do trabalho não assegurado constitucionalmente, o plenário do Supremo, no julgamento do tema 1046 de repercussão geral, fixou a tese de que são constitucionais os acordos e convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Significa dizer que vantagens compensatórias são necessárias, pelo fato de as concessões recíprocas serem ontologicamente inerentes às transações, mas não é preciso que haja discriminação concernente a cada parcela singularmente trocada por um benefício determinado, aceitando-se a presunção de comutatividade. Então, o que o TST está dizendo aqui? Não precisa que toda cláusula tenha ali
a vantagem e a desvantagem. Então, se a cláusula está trazendo uma redução, não precisa que na própria cláusula esteja combinada uma vantagem reparatória, porque, na verdade, isso é especificado como um todo e não cláusula por cláusula. E aí ele prossegue, ele diz assim, ó, podem ser consideradas absolutamente indisponíveis as garantias mínimas asseguradas aos trabalhadores, que preservem as condições de dignidade e identidade social do empregado. O artigo 611-B, com redação dada pela Lei nº 13.467, inventariou de modo exaustivo os direitos cuja supressão ou redução constituem objeto ilícito de negociação coletiva. Não há dúvidas de que os adicionais de insalubridade e periculosidade não podem ser simplesmente suprimidos. Porém, o caso não é de supressão, mas sim de substituição por parcela remuneratória economicamente mais vantajosa. Olha só o detalhe do caso concreto. Para o trabalhador. Afinal, o adicional de penosidade inicialmente instituído pela via regulamentar e posteriormente coletivamente negociado corresponde a 40% da remuneração do trabalhador, enquanto que o adicional de insalubridade atingiria, no máximo, 40% do salário mínimo. E o adicional de periculosidade corresponderia a, no máximo, 30% da remuneração do empregado. Logo, a vedação à acumulação dos referidos adicionais não se caracteriza como direito indisponível, sendo, portanto, válida e extremamente vantajosa a negociação coletiva. Então, aqui, gente, olha só como eu falei para vocês, publicado no informativo 284, julgado de março de 2024. E se você trabalha aí na área trabalhista, obviamente pode se deparar com esse caso, ou ainda se você é concurseiro, né, gente, tá lá no informativo, então é importante conhecer, tá bom, pessoal? Então, um abraço e até o próximo vídeo, pessoal.